Olá, pessoal. Como conectar a mente da outra pessoa? Como conectar a alma da outra pessoa, né? Várias situações a pessoa fala, Liu, você leu minha mente, você está falando com minha alma. Literalmente assim. Como que faz? Muita gente pediu que eu falasse desse assunto, me ensinasse, mas eu não sei se eu consigo expressar exatamente o que aconteceu. Mas você me assiste, você pratica, se funciona, ótimo. Se não funciona, precisa acalmar mais sua mente. Bom, primeiro você tem que ter a mente muito calma e renuncia à sua personalidade. Eu não sou mais eu, né? Eu sou Jesus, né? Eu sou Deus. Então, primeiro você tem que tomar a postura de Deus. O que é a postura de Deus? É amor, amor puro. Ama essa pessoa, né? É como amor de mãe ou de Deus, como Jesus. Jesus tem uma postura de pai. Se você fosse mulher, você toma a postura de Nossa Senhora. Se você fosse homem, você tende a ser como Jesus olhar a pessoa. Então, começou assim, eu percebi que eu estou lendo a mente das pessoas, conectou a alma. Esse vídeo pode ser um pouco mais longo, mas se você quiser assistir que você vai conhecer a história mais profunda. Quando minha filha terminou o primeiro ano de medicina, eu fui buscar ela, eu estava morando com ela, né? E a gente saiu da faculdade e falou, a filha passou ano, passou direto. Assim, aquele ano tinha 7 matérias. E cada matéria tem provas semestrais, né? Se você passou todas as provas, você vai juntando pontos, né? Em média de 7. Quando você chegou em média 7, juntou 7, você passa direto, não precisa fazer o exame fim do ano. Então, cada matéria tem um exame. Imagina, são 7 exames. E se exame você não passou, tem a recuperação. Se a recuperação você não passar, você perde ano. Então, é muito sério. Você perde uma matéria, você tem que repetir ano. Isso é muito complicado. Então, quem passa direto não precisa fazer exame. Fazer exame, você tem que, o exame mostra a matéria de ano inteira. Você tem que fazer revisão. Nossa, muito trabalho. Eu sei como que é a felicidade. Então, eu sentia a alma dela como alegre. Se eu fosse eu, né? Eu passei. Então, aquela hora que eu vibrei a energia dela, aí eu falei uma frase, né? Eu falo assim, chupa a sociedade, passei, vamos nos estragar, Coca-Cola com pizza. Eu tava dirigindo e falando, gritando, passando o palão, em frente tinha uma pizzaria, né? Que a primeira coisa, eu jamais faria uma coisa dessa, né? Eu jamais falaria uma coisa dessa, né? Quer dizer, eu não como pizza, crepe, e nem tomo Coca-Cola, né? E a frase era a seguinte, chupa a sociedade, eu passei, vamos nos estragar. Tem uma frase, vamos nos estragar pizza com Coca-Cola. E minha filha ficou chocada, falou, pai, isso é minha frase. Eu tava pensando, eu ia falar disso. Quer dizer, antes que ela falar, pronunciasse, eu falei antes. É uma sintonia, né? Uma conexão. E com a minha namorada também a mesma coisa aconteceu, né? Hoje, ela para levantar, eu levantei de manhã, eu olhei e falei, cadê ela? Olhei e falei assim, passei uma mensagem, acorda. Né? Ela falou assim, como que você sabe que eu tô dormindo? Tava dormindo. Eu sei, eu sinto. Quando eu conecto com a pessoa, eu sinto como a vibração da pessoa, como está, então surge na minha cabeça. Então, eu tenho que ser muito zen, muito calma para sentir isso, né? Então, muitos pacientes que eu trato, eu penso como a alma da pessoa, eu como fosse você. Eu mesmo fazendo atendimento de Skype, eu penso como eu fosse você que faria na minha vida, né? Faria na sua vida. Então, eu falo assim, ontem eu atendi uma pessoa, né? Eu falo assim, você precisa, né? Juíza, você pode ser juíza, pode ser delegado policial federal. Justamente uma advogada era pensando nisso. Aí fala, justamente que eu penso isso é meu objetivo. A pessoa começa a chorar. É que eu penso, né? Eu não faço coaching, mas eu trato a sua alma. Então, estava conversando com um paciente, uma diretora financeira, né? De grande empresa, multinacional, e eu falo assim, né? O que você pode ser, né? Socialmente, profissionalmente e a familiar, né? Um homem feliz, né? Um homem evoluído e sem limite. Eu repeti várias vezes. Para você não tem limite para você. Não tem limite para você. Você não tem limite. Por quê? Porque eu sinto ele sente limitado. Ele acha que eu não posso, Aí eu contei a minha história, como que eu tornei a youtuber como mestre, né? Eu não era, quer dizer, eu assumi a postura de mestre, né? Tem duas situações que eu sintonizei com peixe.
Na verdade, eu testei a minha consciência. Como eu tomei consciência de Deus, eu sou Deus, né? E eu, se fosse Deus, como eu sentiria você? Então eu tentei conectar com animais. Animais mais... Na verdade, todo mundo tem a mente aberta. Quando você quer conectar, eu conecto até a sua vida passada, às vezes. Só que a pessoa tem que abrir. Eu vi alguns pacientes não abrem. Então quando eu chego aqui, eu sei que ela não vai voltar. Vai embora, né? A pessoa não abre, não gostou, não sei, a energia não se conecta. Eu também não faço esforço. Eu falo, abre. Não, eu fico na minha. Eu sinto com amor, com paixão. Se você não abre, problema seu, tudo tem a hora certa, ok? Em duas situações que eu conectei com o peixe. Uma vez eu fui no Bonitos, eu flutuando do rio, sabe? Usando aquele snorkel e olhando o peixe, observando o peixe. Aí eu falei assim, eu quero ser peixe. Na hora eu pensei como ser peixe, eu entrou como fosse no peixe, né? Eu viro o peixe, eu pensei como um peixe. E vi uma imagem que o bicho está dormindo com as asinhas batendo a noite inteira, né? Porque o rio é corrente. Então, quase na nascente, muito. Então, o bicho quer segurar um lugar, tem um amiguinho, os filhotes dela, né? Ela quer ficar embaixo da árvore. Então, para não cair, se ela dorme sem mexer, ela vai para água para baixo, cai o rio para baixo, vai ser comido por outro peixe. Então, ele tem que fazer, o peixe, né, tem que fazer isso a noite inteira, dormindo, né? Peixe dormir com o olho aberto, né? Mas dormindo como fosse assim. Eu falei, nossa, não quero mais ser peixe. É muito cansativo, né? Aí eu comecei a rir, né? Tem outra situação como eu estava no pousada Rio Quente. Eu vi muitos cardumes embaixo do que era rio. E aqueles cardumes são água fria. Quando eu conectei com eles, eu senti muito mal. Parecia um inferno. Sabe como o peixe sente aquela hora? Porque o bicho são água fria. Então ele está na água quente, ele não sabe onde vem o calor. Os cardumes gigantes, eles achavam o calor veio do sol, né, naturalmente. Então ele ficava embaixo do ponte, pegava a sombra. Só que, infelizmente, aquela água é quente em todo lugar. A sombra também é quente. Porque a água é quente. Não podia pôr aquela peixe dentro. Só que o peixe sofria, não mexia, né? Ficava tudo parado. Se mexia, queima a pele. Quando você não mexe, cria uma camada menos quente perto do seu corpo. Você aguentando, o bicho assando dentro do rio, né? Isso é muito sofrimento para a minha alma. Eu sentia muito tristeza. E o bicho esperava anoitecer. Ele esperava o sol se abaixar. E mesmo o sol abaixar, a noite continua quente. É um inferno. O bicho de manhã ele esperava a sombra, esperava o pôr do sol, mas nada adiantava. Você sabe quando ele pode se sentir aliviado? Quando chove. Quando chove, a água é gelada. Ele fica um pouquinho alívio, mas ele andava na lagoa, não acha saída. Não consegui sair daquele inferno. Aí eu nunca consegui. Eu ganhei uma promoção do pousada do Rio Quente, uma semana de graça. Eu não consigo voltar. Porque olhar aquele lago e colocar um cardume desse tamanho de água fria no quente, nossa, isso me tormenta muito. Porque eu chego lá e eu sinto o que peixe sente, né? Então, eu às vezes conecto com pássaro. Eu posso conectar com qualquer coisa, com planta também. A planta fala, eu quero mudar de lugar, eu não gosto aqui, não estou me sentindo bem. Né? Então você muda de lugar. Objetos, carros, você pode sentir carro, se o carro não está bem, se está bem, depende de você. Você precisa baixar a sua vibração, né? Zelar seu julgamento. Quando você quer conectar alguém, você apenas pensar que essa pessoa é obra de Deus, né? Você não pode ter endereço. Eu quero saber senha. Não vai acontecer a senha da pessoa. Então você não pode ter julgamento, não pode ter endereço, você apenas quer ajudar. A alma da pessoa é como se fosse uma criança. Como é que você conecta com uma criança? Né? Você tem que olhar com paixão, com amor. Né? Você pode pensar, o que aconteceu? O que eu posso ajudar? A criança faz assim, no início, né? Não quer falar, não quero, né? Aí daqui a pouco, se você olhar de novo, ele vai falar, tô com dor, não sei lá o quê, né? Tô com raiva da minha mãe. Não tô gostando do meu marido. Então a pessoa se revela, né? Mas sempre se a pessoa quiser. Quando a pessoa quer, você consegue tirar a trauma da pessoa, né? Às vezes concentra lá à esquerda da pessoa, né? Você da minha frente olhando na sua esquerda, né? Eu consigo ver o passado.
né? O esquerdo é futuro, é passado, o direito é futuro, né? Eu olhando para lá, estou olhando o futuro, estou olhando para cá, estou olhando o passado. Então, a minha esquerda é meu passado. Se você concentrar a minha esquerda, né, com compaixão, com amor, sem julgamento, renuncia a julgamento, renuncia a interesse, né? Você consegue sentir o que eu passei na outra vida. Então, isso eu consigo trazer um filme na pessoa. Às vezes, a gente não sabe que é verdade ou não, mas eu confirmo com a pessoa, e muitas vezes são de verdade, né? A pessoa já tinha confirmado na outra vida que foi assim, 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 assá, e eu confirmo, e a pessoa chora. Então, isso ajuda uma coisa, ajuda se você é um terapeuta, se você quer ajudar alguém, se você quer amar alguém de verdade, você tem essa a conexão da alma. Como ler a mente da pessoa, né? Ou como conectar a mente, ou como conectar a alma. Almas são tudo iguais, tanto animal como ser humano, é tudo com amor. Então, você quer conectar com a alma da pessoa, você tem que ser, você tem que ter esse mérito, né? Que mérito, que permissão você tem? A única permissão e mérito é o amor de Deus. Esse é amor universal. Então, sem julgamento, quando você ama essa pessoa, né? Como fosse a pessoa mesmo, como si próprio se amasse. Então, muita gente fala, Peter, você está falando comigo, parece que minha alma está falando comigo, você está falando com minha alma. É claro que eu falo exatamente como sua alma pensa, como que sua alma deseja que você fosse. Se sua alma deseja você ser uma coisa, você quer ser outra, você está praticando contra a sua alma, você fica doente. Tudo que é diferente da sua alma, você fica doente. Parece simples, né? Não é tão simples, né? Que nem meu filho, o Tavi, né, o oncologista, ele falou, pai, tira duas coisas na sua mente, a ganância e vaidade, né? Vaidade é fama, ganância é dinheiro. Tira duas coisas. Se tem terceira razão, a primeiro pode ser que é uma razão de verdade, né? Isso realmente, o meu filho é um grande mestre, né? O filho é menor que eu, mas é um grande mestre, né? Então, essa é uma grande lição da vida que você pode pensar. Por que eu quero isso? Né? Por quê? Então, tirando fama, tirando vaidade, tirando dinheiro, tirando ganância, tem outra razão? Essa razão pode ser uma razão mais principal, né? Mais importante. Então, resumindo, quando você quer conectar com a pessoa, você tem que ter a consciência de Deus, ok? E tentar ser aquela pessoa, ter empatia, né? Uma empatia, é conexão. Ser igual, imagina você fosse aquela pessoa. E você consegue sentir, mas a pessoa tem que permitir. Os animais são mais abertos, né? Você pode tentar com cachorro. Muita gente sente. Os namoros conseguem sintonizar. Todos os namorados, amor de verdade, você sente um com o outro. Só que você precisa abaixar a poeira de você, em frente da sua cabeça. Todo mundo sente, né? Você pode sentir no sonho, só que você... A perturbação, preocupação sua espanta, né? Então você primeiro tem que aprender a meditação, zelar seu pensamento, né? Baixar nível de vibração seu cerebral, os ondas cerebrais. Então aí você entra naquela onda de Jung, né? Tem Freud, tem Jung. O Jung falava isso é consciência coletiva. Quando você baixa a sua vibração, renuncia a você entra na comunicação coletiva, né? Inconsciente ao consciente coletivo. Aí você consegue sentir aquela pessoa está sentindo. Então, você pode praticar. Tem esse amor, tem compaixão. Não sei se esse assunto vai ajudar você, mas eu sinto que eu quero falar. Na verdade, eu fui questionado, nunca tinha clareza como que eu faço, mas eu estou tentando explicar como que eu faço. Você pode praticar, você pode ter outra maneira melhor, mas essa é uma das coisas que eu pratico, né? Tem essa compaixão e você consegue ajudar mais as pessoas, ok? Obrigado.